Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo Manuel Castells. Aliás, a gente recomenda muito, dê uma lida no livro dele, Redes de Indignação e Esperança. Muito bom para o cenário atual que a gente está vivendo. Aqui conosco mais uma vez os professores Luiz Bino, Luísa Fatim, Raíssa Pavon, Anthony Gama e um convidado mais do que especial. Estamos aqui hoje com a presença do professor Alder Thiago Bastos, autor do livro O Reconhecimento da Dimensão Autônoma do Meio Ambiente Digital em um Contexto Global, para bater um papo com a gente sobre essa quinta dimensão do meio ambiente, que é o meio ambiente digital. A gente tem que entender como é que funciona, como que ele impacta nas nossas vidas. Então, assim, Thiago, vou chamar você de Thiago, pode ser? Por favor, Muito bem-vindo aí. Eu vou fazer sua apresentação daqui a pouco, pode ser? com certeza. Então, seja bem-vindo aí, grande. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo num podcast, então estou meio nervoso, estou estreando, tá? Mas espero que eu possa contribuir de alguma forma com o público em geral, com vocês, essa troca de ideia que sempre é muito profícua para todos nós, né? É isso aí, bem-vindo. E olha, deixar registrado que hoje, dia 2 de março, depois de não sei quantos episódios gravados aqui com o pessoal da Talk, a gente finalmente conseguiu juntar a equipe inteira de novo. Verdade. A gente já gravou acho que uns 8 episódios aqui, tá sempre faltando algum. O pessoal achou que o Bino já cancelou a Luísa, e quando a Luísa vem, o Bino não vem. Já perguntaram se a gente era a mesma pessoa na Já perguntaram se era a mesma social. pessoa, porque nunca mais viu os dois juntos. Quem é o alter ego de quem? E já na oportunidade já queria fazer um anúncio também para vocês, pessoal, que a gente tá querendo, já estamos querendo isso há algum tempo e estamos oficializando aí a Raíssa como nosso quinto membro. Por enquanto, tá aí entrando na série B, né? Mas mais uma Obrigada. professora que tem um conhecimento aí profícuo no direito digital e que com certeza vai estar volta e meia sempre participando aqui dos episódios, sempre ajudando, sempre colaborando aí com mais conhecimento. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo, muito feliz aqui com o nosso convidado, o nosso quinto elemento aqui, agora, Raíssa, oficialmente. A gente já sabia, né, que isso ia acontecer. E hoje é o dia que a gente vai descobrir como funciona a reforma agrária no meio ambiente Metaverso. virtual. Como proteger nossas terras dos MSTs do metaverso. Bora lá. Eu tô ótima, continuo grávida. O João ainda Graças tá a no Deus. forninho. E, Thiago, obrigada pela honra de sermos o seu primeiro podcast. Eu que agradeço, Luísa. Você abriu uma porta para mim, tanto na ANAD quanto aqui. Estou desde as 6 horas da manhã trabalhando para você, estou terminando o artigo lá com o Marcelo, e a gente tem aí bastante figurinha para trocar. Fiquem ligados, pessoal, que a gente vai lançar um livro pela ANAD, Associação Nacional dos Advogados e Advogadas de Direito Digital, que inclusive é uma apoiadora do podcast. É isso aí. anad.org para quem quiser conhecer mais. E aí? Eu tô muito feliz, obrigada pelo convite. Quando o Chay apontou, eu falei, nossa, que legal, ótimo. Então, gosto bastante, né? Acho que a gente se entendeu bem, isso é importante também, né, para o negócio fluir. E, Thiago, também foi a primeira vez que eu participei de um podcast, foi aqui nesse. Então, sempre dá um nervosinho mesmo, mas corre tudo bem. Muito feliz, um tema muito legal e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo proveitoso. Show. Tiago, nós estivemos ali nos bastidores já conversando, então já me sinto até mais à vontade. Agradeço novamente a sua participação aqui. E para vocês dois que estão pela primeira vez no podcast, aproveitem a jornada. A Raíssa já está há muito tempo, né? Mas vamos colocá-la como nova, porque agora somos os Power Rangers. Somos sim. Tá, e você é o Vamos rosa, né? escolher as cores. Você é a Kimberly. Pode ser qualquer um. O importante é a gente achar o Zordon agora. Formar um Megazord. Pessoal, mas Super brincadeiras Megazord. à Não vou nem parte. falar como é que forma o Megazord. Não queremos saber de Megazord, cara. Então retira o que Não. você falou aí, filho. É um podcast sério. De família, né? Brincadeira. A gente sabe que não é, o Bino fala besteira sempre aí. Mas, pessoal, o tema hoje é um tema fenomenal. Tiago, autor de uma obra espetacular.
E nós vamos conhecer mais hoje desse meio ambiente digital, gera dúvidas até mesmo em nós que somos da área, que queremos conhecer mais. Então, aproveitem bastante esse bate-papo. Eu imagino aqui que vai ser uma experiência muito bacana para nós. E é isso aí, pessoal. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @contro_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Episódios completos em vídeo no YouTube e também no Spotify. Se você prefere outras plataformas de áudio, a gente está presente também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, todas as plataformas para você poder acompanhar os nossos episódios quinzenalmente. Segue também os nossos perfis nas redes sociais, principalmente no Instagram, @rafaelchaia.adv, @lufatim, @oluisbino, Raissa V. Pavon e @antony.adv. Tiago, tem algum perfil que você queira aí divulgar pra gente, uma página? Posso? Pode, deve. Como o pessoal te acha? Então tá. Só deixa eu pegar a colinha aqui, porque eu não sou tão. Apesar de falar de direito digital, eu não sou das redes sociais. Professor _ Thiago Bastos, Instagram. Então já segue aí também o professor lá no Instagram, gente. E não deixe também de acompanhar os nossos apoiadores. Esse aqui é um podcast que possui o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, @anad.brasil no Instagram ou anad.org, ANAD com 2 Ds de Direito Digital, tá, gente? Para não ter erro. Segue também o perfil do Parque Office Brasil, melhor espaço de coworking de Campo Grande, tá? Eles estão ali no edifício Evolution, aqui na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 7º e 15º andar. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da DIO Comunicação. Segue eles também ali, perfil @talk.br, para vocês conhecerem um dos melhores estúdios, se não o melhor estúdio de podcast e produção de áudio e vídeo de Campo Grande. Bem, vamos começar apresentando o nosso convidado então? Porque o rapaz não é pouca coisa não, gente. Nós Fazer estamos... uma cola para poder. Tem que fazer uma cola aqui, porque não dá para decorar isso, não. O professor Tiago, ele é doutor em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cecília, a Unisanta, em Santos, São Paulo, especialista em Direito Processual Civil e Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, especialista em Direito Administrativo e Imobiliário pelo IBMEC, especialista em Direito de Família pela Escola Brasileira de Direito, professor titular de Direito Processual Civil das Faculdades Integradas Campos Sales, professor titular da Faculdade Bertioga nas cadeiras de Direito Civil e Direito Digital, presidente do Comitê Científico da revista da FAB, presidente da revista Fremitus Iuris, presidente do Comitê Científico de Políticas Públicas e Direitos Fundamentais da Congrefac, e ainda autor do livro A Saúde Mental da Criança Vítima de Alienação Parental e também do livro que é objeto desse nosso episódio de hoje, O Reconhecimento da Dimensão Autônoma do Meio Ambiente Digital em um Contexto Global. Vamos começar fazendo uma pergunta já básica então, Thiago. Explica pra gente como é que o meio ambiente digital ele passou a ser reconhecido como uma dimensão do meio ambiente. O que seria esse meio ambiente digital propriamente dito? Boa pergunta. Eu acho que a ideia principal é que a gente vive num ambiente coletivo, né? Então, se a gente pensar na corrente clássica, lá de 1972, a gente vai pensar só no meio ambiente. Terra, água, ar, a natureza propriamente dita, né? E dentro da própria Convenção de Estocolmo, a gente tem a ideia do ambiente artificial, que é cidades em si, né? Toda a arquitetura fabricada pelo humano. Só que essas duas são suficientes para trabalhar, para a gente conseguir estabelecer dentro do nosso dia a dia as interações humanas? Lá atrás já foi identificado que não. Então, a gente começou, dentro das releituras de tratados e convenções internacionais, a alinhar, por exemplo, o meio ambiente do trabalho, por exemplo, também o meio ambiente cultural, que são releituras de outras convenções já existentes muito antes da própria Convenção de Estocolmo. Então, ela vem lá, por exemplo,
meio ambiente do trabalho ele é o reconhecimento da própria OIT. O meio ambiente cultural ele é o reconhecimento de 1934, se não me engano. E, por último, a gente teve ali o alinhamento do patrimônio genético, né? A ovelhinha Dolly, para quem lembra da história, nasce ali a ideia da proteção genética. Veja, um acaba interligando no outro. E essa foi a minha ideia para tentar trazer uma sexta classificação, que é o reconhecimento do meio ambiente digital. Afinal de contas, se um interage com o outro, me parece que hoje, principalmente pós-pandemia, e com a devida colocação, nós estamos aqui agora no meio ambiente digital, afinal vocês estão presenciais em Campo Grande, eu estou em Santos, São Paulo, o Anthony, eu não sei onde ele está agora. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Veja, está cada um em um lugar e todos nós juntos por uma plataforma digital. E a gente consegue aqui ter direitos e deveres, obrigações, que hoje em dia é muito fácil da gente falar, né? Mas para quem é do 8.0, 8.1, 8.2, é um pouco mais complicado a gente entender essa ambientação digital do que a geração que já nasce nessa época, né? Chamou de velho, você viu, né? Eu sou de Eu também 81. sou. Eu flagrei. Eu sou de 82, então Eu estou nessa imagem e me senti ofendido. eu acho que basicamente é isso, gente. O ambiente digital ele nasce da própria tecnologia, da própria evolução tecnológica que a gente teve, especialmente com o boom em 94. Seria correto, então, a gente falar que o meio ambiente digital, ele se confunde com o conceito de sociedade digital? Parece que sim. Afinal de contas, se a gente pegar o conceito de sociedade digital, a gente pensa numa sociedade única e exclusivamente que tem a interação naquele mecanismo, naquela plataforma, né? Naquele ambiente. Agora, a gente só vive dentro do ambiente digital? Esse é o ponto. Dentro da sociedade digital, perdão. E aí você pega a ideia do ambiente, eu tenho várias plataformas digitais, eu tenho várias formas digitais, a depender da situação. Se eu quero jogar, por exemplo, um joguinho qualquer online, eu tenho a sociedade daquele determinado joguinho. Uhum. Se eu quiser migrar daquele joguinho para um metaverso, eu vou ter que desligar aquela sociedade e migrar para outra. A ambiência digital ela tem a ideia de compor todas elas como um único ambiente. É louco, mas essa é a ideia primordial trazida no contexto do reconhecimento do ambiente digital. Isso aí, então, dá até para fazer uma conexão, né? Assim, vamos viajar no digital aqui. A conexão do ambiente digital para com a ideia também até mesmo do metaverso, que era de colocar tudo no mesmo ambiente. Todas as relações, até mesmo trazer, por exemplo, a pessoa que está jogando, a pessoa que quer fazer um business, quer fazer uma reunião, ter colocado tudo no mesmo próprio ambiente, de forma digital também. A ideia do metaverso ela vem como uma evolução da própria internet, né? Se a gente Sim. pensar friamente. Porque a ideia primordial do metaverso é que todos consigam acessar aquele ambiente de forma uníssona, em um único local. E aí, qual é o grande problema do metaverso? Que cada ambiente, cada empresa, cada
cada ente privado tem a sua própria ambientação. Né? Então, vamos supor, trabalho por um escritório, eu vou ter um ambiente digital daquele escritório. Trabalho numa universidade, as salas de aula, e aí isso a gente vivenciou bem, todos nós aqui, dentro da pandemia, a gente tinha salas de aula com interação só naquele local. E fazer uma globalização de tudo que acontece na vida real dentro do metaverso, eu acho que ainda é algo não factível, né? É óbvio que se a gente pensar na tecnologia, o avanço que ela nos traz, que é exponencial, trazer ali uma ideia de daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter o Exterminador do Futuro, né? Agora com a interação da IA, não sei. A gente vai ter ali uma forma de reviver pessoas através do ambiente digital, através de holograma, com um pensamento próprio, com vontades. Também não sei. Mas algumas evoluções a gente percebe no próprio ordenamento jurídico basilar. Só a gente pensar que, por exemplo, a pessoa física não existe mais. Ela foi convertida em pessoa natural. Justamente para a gente entender que, para a concepção de hoje, pessoa também pode ser tida como dentro de uma ambiência digital. Então, ela é uma pergunta complicada, viu? A gente já teve aqui no podcast a presença do Bernardo de Azevedo, que é um grande especialista em metaverso. E a gente não pode esquecer da ideia de descentralização, né? Que seria um mundo ideal, mas a gente ainda está um pouco longe disso, né? O mundo ideal para essa ideia de metaverso, né, Thiago? Sim. Veja, também um mundo descentralizado total corre risco, né? A gente pensar num mundo sem nenhuma organização do Estado, principalmente para todos nós que somos juristas, é algo que me parece um pouco impactante, porque será que a gente consegue conduzir nossas vidas sem a interação do Estado? Aliás, a gente vive um fenômeno próprio da sociedade brasileira, né? A gente coloca tudo na mão do Estado para resolver. Exato. Né? Parece um sonho antigo da galera lá do começo da internet, né? Sim. Da ideia de comunidade, de não intervenção. Mas é o que o Vitalik Buterin está desenhando com a Web3, sendo apoiado inclusive pelo próprio Tim Berners-Lee. Ele quer tentar, com a Web3, criar um espaço descentralizado, 100%. eliminando os intermediários exatamente para tirar da Big Tech o controle total dos dados que elas têm. Que é muito controle, né? Então, ele propõe a criação de um legal. espaço de autorregulação regulada, né? Que seria o ideal. Não uma regulação centralizada. Porque hoje você tem o Facebook mantendo um espaço. A Microsoft mantém um espaço. Agora a Disney vai ter o espaço dela. Roblox tem o espaço dele. A Epic Games quer fazer o espaço dela. E não tem interoperabilidade entre Não. esses espaços. É. A gente acaba voltando para uma era pré-internet de 1990, que é aquela época da BBS, Bulletin Board System, em que você tinha lá 460 servidores de BBS e nenhum falava Nenhum com o falava outro. com o outro. Aham. É o Até que a gente tá vendo criar acontecer. Exato, é o que a gente tá vendo acontecer com o metaverso hoje, por exemplo. Que não é essa a ideia, né? E essa galera tá mais próxima de uma visão otimista de internet, né? Assim, uma visão Pierre Levy das coisas. Exatamente. Então, eles estão com uma visão bem Pierre Levy mesmo. Deixa eu aproveitar esse momento para fazer uma pergunta pro Thiago, no seguinte sentido, Thiago. A gente pega esse paralelo entre o nosso meio ambiente físico, né? E meio ambiente a gente não coloca questão de natureza nem nada. E meio ambiente, na verdade, é todo o meio que a gente vive. Então, as É interações... onde tem vida. E onde- hoje em dia a vida também em tá todo online, lugar. né? Posso fazer uma tá. parte? Posso fazer uma parte? Artigo 3º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981. Conceito jurídico de meio ambiente.
É o todo conjunto de condições físico, química e biológicas que permitem, regem e agregam a vida sob todas as formas. Então Ponto. aí você pode colocar Isso é meio ambiente. todo tipo de interação, seja interação do trabalho, interação da vida pessoal Cultural. entre uma e Social, outra pessoa, cultural. social, Uhum. cultural, tudo. E beleza, dentro do meio ambiente físico, esse nosso meio ambiente, querendo ou não, ele é limitado. Ele tem um Uhum. fim, ele é finito. A gente tem problemas já no meio físico que a gente precisa resolver. E no meio ambiente digital, se a gente leva o mesmo conceito, né, para o meio ambiente virtual, digital, em que tudo é interação, também surgem ali diversos problemas. A parte de privacidade, questão de tantos golpes que nós temos hoje, Herança digital. então a própria herança digital, tudo isso ele acaba trazendo também como um problema. Só que são problemas que hoje a gente já tem divisão para resolver, mas daqui poucos anos já surge uma nova tecnologia aliada já nesse meio ambiente virtual e que a gente não vai ter um fim, né? Não tem fim o tanto de problemas que nós vamos ter para resolver no meio ambiente digital. Então, como que você vê isso, Thiago? Nesse paralelo mesmo, de resolver e como nós, enquanto sociedade, ou até mesmo enquanto o próprio Estado, né, regulando muitas vezes essas situações, porque o Estado hoje ele tenta regular, mas muitas vezes ele não sabe o que é esse meio ambiente digital, ou quais são os problemas de fato daquele meio ambiente digital, e ele leva o problema social físico para dentro do meio digital e tenta regular essas relações e interações de formas muitas vezes que já não atendem mais, São certo? suficientes, Não né? são suficientes, ou então que até mesmo possam extrapolar, né? Muitas vezes não, agora então como que a gente resolve o problema do meio ambiente digital dentro do problema físico? Vamos acabar com as redes sociais. E aí não é essa a situação que a gente tem que ver hoje. E aí a pergunta que eu faço é, como que você vê como que você vê a possibilidade de resolver esses problemas, ou então qual é a sua visão para esse futuro de meio ambiente digital em que os problemas eles nunca vão ter fim, né? A gente não é finita as nossas soluções aqui no ambiente digital. Eu vou dividir tua resposta em duas, tá? Primeira, a gente, desde que ser humano é ser humano, na evolução a gente tem problemas criados com elas, né? Então, vou dar um exemplo da própria Revolução Industrial. Se a gente pensar pré-revolução, eu não tinha proteção do trabalho, eu não tinha assistência social, e aí eu vou usar, me permita te plagiar, Anthony, vou usar a tua frase lá dos bastidores. A gente vai trocando a roda com o carro andando, né? Com o motor ligado e vamos trocando. Esse é o problema, eu acho que em geral, que a gente consegue visualizar que a sociedade muda, mas a gente não consegue visualizar a mudança que ela precisa. E a gente vem num direito sempre com base retrógrada, Sempre reativo, né? É reativo. sempre reativo, sempre buscando uma analogia do que foi, Aham. né? Na premissa, por exemplo, da responsabilidade civil ou da responsabilidade penal de forma presencial. No meio digital não existe isso, né? Então eu preciso ter mecanismos que entendam que o ambiente digital ele não é uma forma única. E aí eu vou fazer até uma ideia, uma paráfrase do quem trouxe essa leitura. Quem trouxe essa ideia foi através da leitura do Eduardo Tomaszewicz Filho, que é o professor da USP, Direito Civil. Excelente, professor. E excelente pessoa também. Eu gosto muito do Eduardo. Ele fala uma coisa que é verdade, quando ele faz uma crítica, por exemplo, ao marco civil da internet. E esse é o problema que eu acho. O legislador brasileiro, ele quer resolver um problema mundial. Então ele quer colocar um limite dentro de um território, soberania, de algo que é mundial. E você vai resolver através de medidas estatais isoladas? Exato. Eu acho que esse é o grande problema. A gente precisa ter, primeiro, a consciência de que
a ambiência digital como um todo é um órgão uníssono, né? Ela não depende de Estado. Ela tem uma parte descentralizada, como a Luísa bem colocou, mas ela também clama por uma regulamentação. Só que essa regulamentação, gente, na minha modesta opinião, ela não tem que ser estatal, ela não tem que ser territorial. Porque eu não consigo, através de num problema no Brasil, acionar a Argentina, por exemplo. Se vocês pensarem, e aí um dos colegas falou de jogo, essa tese que vocês estão na mão foi minha tese de doutorado. Ela nasceu de um jogo de videogame, ela nasceu do FIFA Soccer. Eu ia te Caramba, legal. perguntar. Eu ia te FIFA perguntar, Soccer, de onde você tirou esse tema? De onde que você No meio da desenvolveu? pandemia, Luísa, não tinha nada para fazer. Um calor do cão em Santos. Injuriado de ficar em casa. Foi no auge da pandemia. A gente está falando ali entre junho, julho e agosto de 2020. 20. Né? Já estava desculpa o termo, de saco cheio de não poder sair de casa. Fui arrumar alguma coisa para fazer. Fui jogar videogame. E nesse dia, eu não sou de tomar bebida alcoólica, tal, mas esse dia estava tão quente, eu abri uma cerveja. E tô jogando videogame, o argentino me xingou, lá da Argentina. E começou a xingar termos pejorativos, racistas, porque eu sou brasileiro. A minha mulher passou, tinha acabado de acordar, né? Ela passou por mim e falei, B, achei a minha tese de doutorado. Ela foi para a cozinha, voltou, falou, você é louco, né, cara? E voltou para dormir. E foi daí que nasceu. Por quê? Gente, não é um problema brasileiro. Não tem mais não é territorial, né? Exatamente. Nesse ambiente digital a gente não tem mais fronteira. Aí, Não Anthony, tem. já tem Vai até, derrubando. já tem a tese de mestrado aí, Anthony, porque eu te conheci, a gente xingava gringo no Destiny, pô. Não, tinha ofensa interna também. Aí, ó, já tem a tese de mestrado aí. Conversa com o professor Thiago pra ele te dar uma orientação aí por fora, pô. Ó, tô vendo o Anthony jogando, tô vendo o Anthony bebendo, mas não tô vendo o Anthony publicando o Produzindo. doutorado. Um ponto, Thiago, que você levantou, que até a gente tinha conversado no nosso último podcast, quando a gente trata de meio ambiente digital, é super interessante trazer essa discussão. Na verdade, o meio ambiente digital, ele acaba englobando vários aspectos da nossa vida no dia a dia. Então, por exemplo, hoje a gente pode trabalhar muito no meio ambiente digital. E a gente acaba misturando um pouco a questão do trabalho com o meio ambiente digital. Como essa proteção acaba sendo, ou pode ser feita, na verdade, pelo ordenamento jurídico como um todo. Então, a gente tem muito essa transposição do indivíduo, pessoa natural, para o ambiente digital. Então, eu tenho a Raíssa aqui, pessoa natural, mas eu também tenho todo um contexto digital. Né? Vou colocar digital que fica mais tranquilo. Uma personalidade online. Então, eu tenho gosto, eu tenho os meus dados pessoais, eu tenho todo o meu perfil traçado. E tudo isso cria esse meio ambiente digital ou contribui para a criação. Lógico que unicamente não é essa a perspectiva. E aí, como que a gente pode entender uma regulação estatal nesse sentido? Né? O nosso modelo de Estado hoje, o brasileiro, é um modelo completamente voltado para a perspectiva social. Né? Então, a gente tem um Estado social firmado. Então, a gente ainda tem o Estado atuando em muitas parcelas. Né? Então, quando a gente fala de seguridade social, tanto assistência, previdência, saúde pública, como que a gente poderia transpor isso para o meio ambiente digital? Sem também fechar muito esse meio ambiente digital, porque eu penso que quando a gente trata de digital, a gente pensa muito em inovação. É um espaço muito propício para a inovação. E da mesma forma, o Estado também tem lá na Constituição Federal que ele quer inovação, ele quer a tecnologia. Só que dependendo da regulação, ou dependendo... Pode fraturar, né? Você quebra como um todo. Na verdade, você barra. Né? Então, como que a gente consegue equilibrar isso? Né? Nem 8, nem 80, mas ainda é necessário uma regulação, até por questão de
cultura mesmo, né, da população brasileira para atuar ou para fazer parte do ambiente digital. Eu acho que o Chaya sempre fala essa perspectiva de aculturamento na perspectiva digital. Eu li uma vez uma frase que dizia o seguinte, né, não é porque o indivíduo sabe ler que ele sabe ter uma visão crítica do que ele está lendo. Não é porque o indivíduo sabe utilizar as redes sociais ou a tecnologia como um todo que ele, de fato, tem consciência de tudo aquilo que ele está exposto, né? Ou de tudo aquilo que ele precisa ter como um ponto de partida, como orientação para fazer parte de um meio ambiente saudável, para que todo mundo possa participar, todo mundo possa se desenvolver nesse contexto. E aí eu queria saber como que a gente pode fazer digamos assim, esse contrapeso, né? Esse balanceamento nesse contexto. Raiz, eu acho que para mim é muito simples. A gente compreender que um ambiente não vive sem o outro. Ele não é isolado. Não é porque eu estou no ambiente digital que eu não vivo no ambiente natural. Não é porque eu estou no ambiente digital que eu não estou no ambiente de trabalho. Não é porque eu estou no ambiente digital que eu não tenho intersecção com o ambiente cultural. Veja, a divisão classificatória, como qualquer classificação em direito, é para facilitar estudos. Se a gente pensar friamente, a gente tem todas as classificações doutrinárias, seja no direito civil, tributário, penal, empresarial, ambiental, do agronegócio, entre outros, para facilitar estudo. Mas o direito ele é fracionado? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa compreender. Se a gente entender que o ambiente digital ele vai ter intersecção em dados momentos com outras ambiências, fica tranquilo você conciliar a regulamentação, seja no plano paralegal, seja no plano hard law. Então, me parece que essa saída não é isolar um em detrimento do outro. Quer ver um exemplo? Me permita, Raíssa. Por favor. O ambiente do trabalho. Uhum. Vocês já viram que eu amo o direito do trabalho, né? Eu também. Além do direito digital, eu tenho uma outra paixão, o direito trabalhista. Então, pega o direito do trabalho. E eu sempre falo isso para as pessoas, que a maior verdade do mundo. A gente vive com quem a gente não gosta. Impactante, né? Falar desse jeito. Mas eu trabalho 8 a 9 horas por dia, no mínimo, pensando ali no regimento das 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com quem eu não escolhi estar na minha vida, com quem eu não tenho afinidade, com quem alguém falou que eu devo trabalhar, e aí, como qualquer regra entre relação poder laboral e proletariado, a gente só conhece 4 letras, O, B, D, C, a gente tem que cumprir. E aí não é não gostar no sentido eu não gosto da pessoa, eu não tenho afinidade. Não, eu não conheço a pessoa. Então, não é uma pessoa que eu traria na minha casa. Pense que só pela voz, não vendo aqui pelo vídeo. Se vocês me encontrarem na rua, vocês vão puxar minha mão e vão me trazer para casa de vocês? Esse é o ponto que eu pondero. E aí a gente deixa de ter outras intersecções com outros direitos. Por exemplo, o direito do trabalho, ele fala do meio ambiente laboral, que eu preciso ter um local salubre, um local que não tenha problemas Ergonômicos, né? econômicos, de perigo iminente ou de perigo prolongado, sob pena de pagamento de taxa extra quando identifica isso. Apesar da gente monetizar a nossa saúde dentro do ambiente de trabalho, nada mais é que a gente falar de periculosidade e insalubridade. E isso reverte, prova no corpo físico,
dentro do ambiente de trabalho, podendo reverberar em outras situações. A exemplo da aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. A gente pode também trabalhar na questão da morte do trabalhador. Além de tudo, dentro do ambiente de trabalho, tal como em sala de aula, vocês são professores. Tem algum lugar que a gente consiga uma única cultura dentro de uma sala de aula? Por mais que todos sejam juristas ou pretensos juristas ali na sala de aula, a gente tem uma heterogeneia de pensamentos, de cultura desenvolvendo, inclusive questões econômicas. Numa faculdade entra um carinha com 18 anos e senta ao lado de um carinha de 70 anos de idade. Entra uma pessoa que está ali começando a vida do primeiro namoro tal, uma pessoa que é casada, às vezes é vó. Então, vejam, a gente pensa muito e aí que eu acho que é a nossa falha, tá, Raíssa, do direito. A gente pensa muito na individualização do problema pela classificação. E a gente esquece que o direito ele deve nortear um todo. Eu acho que essa é a principal questão. E se a gente parar para pensar também qual é a principal diferença entre o direito e a psicologia, de uma forma bem simplória, é o ser e o dever ser. A gente é o que é. Dentro das nossas casas, a gente não usa máscaras. Na rua, a gente usa. Para ter ali o convívio social, para ter ali a interação social. Mas a gente não deixa de lado a nossa cultura quando a gente vai para o trabalho. A gente não deixa de lado a nossa cultura quando a gente xinga os argentinos, né? Do Destiny. Então, esse é o ponto. Se a gente pensar que a própria classificação do meio ambiente como um todo, né? Ela traz intersecções entre elas, fica mais fácil da gente compreender que dentro do ambiente digital, eu também tenho o Thiago não digital, que precisa comer, precisa beber, precisa distrativos, precisa trabalhar, precisa cuidar de um filho que tem 11 meses e que não está dentro do ambiente digital e tem as necessidades próprias. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tenta enxugar gelo com pano com gelo, enxugar gelo, perdão. A gente nunca vai conseguir se a gente não compreender que o direito ele é dividido para facilitar o estudo. Esse é um dos grandes pontos que as pessoas não conseguem visualizar, que eu realmente concordo muito. Eu vou fazer até 2 paralelos aqui, que é o seguinte, sim, e é uma frase que eu ouço também sempre, que eu tenho para mim, que é: o direito é uno. O direito é uno. Você tem lá suas ramificações, etc. e tal, mas o direito é uno. E aqui eu trago para o digital, que é algo que eu sempre falo também, que a sociedade, ao ir para o digital, bem como ao ficar aqui, não se separa. E aqui eu trago um exemplo clássico que o Shaya, como um grande penalista, vai trazer também aqui, até acrescentar muito para nós, que são as tentativas recentes de legislar no direito penal, que muitos tentam afastar o tipo penal da vida real, que nós colocamos, do digital, e acabam sendo aberrações jurídicas. Quando o que se deve ver é a ação ou omissão ali, pode ser feita em qualquer ambiente. A mudança do ambiente, seja para o físico para o digital, não interfere no ato de ali. Não interfere. Pode ser feito tanto no digital quanto no real, e isso que as pessoas devem entender.
O digital é apenas um novo ambiente da sociedade, um novo ambiente onde nós interagimos, realizamos todas as nossas ações, bem como onde temos direitos, deveres, responsabilidades. Então, não deve ser criada toda uma nova legislação para o digital. É preciso ter esse entendimento de que são conectados, bem como existem as diferenças características de cada local. Como muito bem diz, por exemplo, permita-me usar o exemplo do seu filho, Thiago, de 11 meses, ele não tem conexão nenhuma com o digital por enquanto. Hoje ele vive apenas no ambiente físico. Mas nós, que já estamos aqui no adulto, na interação, temos que ter essa consciência de que o nosso será junto esses dois, bem o físico quanto o digital. Posso fazer só uma parte, me permita? Claro. Se a gente pensar, veja, no direito penal, e aí eu vou trazer aquela reportagem esdrúxula da moça da psicóloga que foi estuprada. Estupro no metaverso. No metaverso. Que na minha, você pode ter até ali uma importunação sexual. Ofensa, né? Uma ofensa, mas estupro, para mim, desde a minha graduação em 2000... Pela legislação mesmo, né? Se não mudou, é conjunção carnal. Isso. Né? Então, tem algumas coisas que dentro do ambiente digital não vai subsistir. Comer, beber, a manutenção da máquina aqui não subsiste. E aí eu acho importante lembrar da teoria, Anthony, da Cláudia Lima Marx, que ela trouxe do Eric de Jaime, lá da Alemanha, que é o diálogo das fontes. As fontes elas não existem isoladas. Apesar dela utilizar essa teoria para justificar a ideia da proteção ao vulnerável dentro do direito do consumidor, se você pensar bem, o diálogo das fontes é uma forma hermenêutica de se juntar 2 ou 3 legislações para ter o bem comum. E aí fica fácil a gente entender quando tem uma fonte que se completa quando possível, um direito único para todos. É a interpretação sistemática, né? Quando a gente faz, por exemplo, eu não posso interpretar uma legislação especial deixando de fora aquilo que está na Constituição, ou aquilo que com ela se relaciona no Código Civil ou no Código Penal. E isso traz muito, quando você foi colocando aí do direito do trabalho, do direito digital, a perspectiva daquele pensamento complexo, né? Nós, indivíduos, somos seres complexos, né? Nós temos várias dimensões. Portanto, a gente também não pode compartimentalizar cada uma delas, e o direito, por isso, ele não consegue ser interpretado também de forma compartimentada, né? Então, é o que eu falava para os meus alunos. Por exemplo, eu chegava no 4º semestre do curso de Direito. Eu falava, gente, vocês no 4º semestre no Direito Civil, vocês não podem deletar tudo que ficou para trás, né? E fazer agora. Não, agora a gente está vendo só contratos, sei lá, parte geral de direito penal, direito do consumidor. Agora é isso. Não, tudo que ficou para trás, tudo a gente que foi aprender. É para te dar camadas. É para te dar camadas de conhecimento. E por isso agora, olha que interessante, por isso se exige muito hoje do operador do direito essa perspectiva interdisciplinar. Porque a gente não consegue mais aplicar o direito sem ela, né? Eu vi na leitura do seu currículo, Thiago, você tem essa perspectiva interdisciplinar, né? E quando a gente passa por isso, por essas várias áreas de atuação, principalmente essas áreas de atuação que são muito relacionadas ao indivíduo, direito do trabalho, direito penal, o direito digital também, o previdenciário, são áreas de atuação do direito que você precisa olhar para a perspectiva individual, né? E aí, e hoje é muito exigido isso, essa interdisciplinariedade. Eu não posso advogar, não posso entender o direito penal sem entender psicologia, sem entender como o indivíduo pensa, como o ser humano age em determinada situação. Mesma forma que você colocou do direito digital, né? Quando a gente vê um meio ambiente digital, eu preciso ter outras perspectivas que me deem subsídios suficientes para compreender como esse meio ambiente digital vai poder ser muito bem usado. Então, essa perspectiva da interdisciplinariedade, da complexidade e da interpretação sistemática do direito são pontos importantes quando a gente trata de meio ambiente digital.
O próprio legislador também ele precisa ficar muito atento nisso, porque o Thiago trouxe pra gente aqui uma outra situação, que é o fato de não haver barreiras no ambiente digital, não tem fronteira, né? Então não tem territorialidade. Então como que eu vou aplicar o direito brasileiro em uma relação onde existe um brasileiro e um argentino, ou um brasileiro e um cara que tá, sei lá, na Coreia do Sul? E lembrando Entendeu? que o Brasil não tem servidores, o Brasil tem espelhos de servidores e espelhos de provedores, ou seja, o fato ocorre fora do território brasileiro, em tese. Exatamente. Então, como o legislador vai fazer isso? E hoje a gente vive em um ambiente em que nem mesmo o operador do direito, eu falo o próprio juiz, ele conseguiu entender essas relações, né, essas relações digitais. Ele não consegue hoje também entender como aplicar a legislação que já está pronta para o meio físico nas relações, e aí a gente fica vendo decisões que elas vão para cada uma para um lado. No mesmo estado, você tem um juiz que decide de um jeito, um processo análogo com outro juiz vai ser decidido com outro jeito, uma outra visão, e a aplicação da lei ela acaba ficando para trás. Entendeu? Esse dia atrás eu até mostrei pro pessoal aqui. Eu tive uma petição que ela foi indeferida porque o juiz entendeu que o fato de não ter a assinatura de 2 testemunhas o documento não era executivo, mas Era assinatura digital? assinatura digital Ah, totalmente com certificação digital, com tudo. Ah, não, mas o documento não está assinado por 2 testemunhas. Aí você vê que o juiz ele não leu a própria lei, que já tá, o Código de Processo Civil já abraçou isso, já tá lá. Então, assim, a gente Explica, vê, né? O próprio Código de Processo Civil fala que se tiver assinatura digital, dispensa a assinatura de testemunha. dispensa testemunha. Então, assim, E essa questão, ontem eu estava conversando com o Bino, até pegar nesse exemplo da assinatura digital. Foi algo que, além de tudo, saiu na mídia. É. Saiu na mídia essa atualização, então, que torna mais bizarro ainda. e sabe outra coisa? Quando a gente pega o direito civil, o negócio jurídico, a testemunha, na origem dela, ela é para comprovar que o Chaya tá aqui assinando, eu tô vendo que ele tá assinando, por isso eu sou testemunha, e eu confirmo que a manifestação de vontade dele foi livre e consciente, sem vício. É isso a testemunha. Não faz sentido o testemunha em um documento digital que primeiro vai o link para você, depois vai o link para você e depois vai para as testemunhas. A gente não tá ali no mesmo momento. exatamente. Então, elas não têm como confirmar que a manifestação de vontade foi realmente ok. Tem Exato. sentido. E aí o direito ele precisa hoje se debruçar sobre isso também. Essa ausência da territorialidade, e não vai demorar muito para que isso já aconteça, né? Já está de fato acontecendo, entendeu? Eu não sei se é a impressão do Thiago, mas às vezes é um pouco a minha impressão. É que dentro do meio ambiente digital, a gente ainda vivencia um fenômeno, dentro também considerando o direito, de que a gente continua aplicando e construindo soluções clássicas para problemas novos. É. E aí a gente sempre vai dar de cara com algum obstáculo. Por exemplo, houve uma discussão num grupo fechado de WhatsApp para a prática de um crime. Faz a quebra de sigilo do WhatsApp. Não tem como, você tem criptografia de ponta a ponta. Não existe essa possibilidade. Nem o WhatsApp tem acesso à mensagem. Ou ainda aquela história, durante a pandemia aumentou exponencialmente o número de fraudes eletrônicas. Já sei, vamos criar aqui o crime de furto mediante fraude digital, artigo 155, parágrafo 4º, e o estelionato por meio de fraude digital. Ainda deram o mesmo nome para os dois, tá? Artigo 171, parágrafo 2º-A, incluídos pela Lei 14.155. Na prática, são inaplicáveis. São 2 dispositivos que vão ficar pegando poeira no Código Penal, simbolismo penal puro, porque não vão produzir efeito. A última peça dessa coleção foi a bizarrice que fizeram com o artigo 146A, que é o dispositivo do bullying, na Lei 14.811. Que agora, né? Que, gente, eu ouso dizer para vocês, eu fiz uma live com o Spencer essa semana e tem tanta coisa para falar que a gente vai fazer uma segunda parte da live na terça-feira que vem, dia 5 de março. Então já vai ter acontecido quando sair o episódio. Eu falo sem medo de errar, é o pior dispositivo penal da história do direito penal brasileiro. Não estou falando só dos crimes informáticos, não. Da história do direito penal brasileiro, de tão mal escrito que é. E é absolutamente inaplicável pela péssima escolha de redação que foi dada pelo legislador.
que tentou pensar na conduta aplicada dentro do digital, mas não teve aquele cuidado de conhecer a cultura digital. Uhum. Que é aquele artigo 6º do Marco Civil que eu falo para vocês, eu canso de falar para vocês. O artigo 6º do Marco Civil é um dos artigos mais importantes do Marco Civil e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Porque o artigo 6º basicamente diz que para interpretar o Marco Civil e a sistemática das normas da lei, você precisa ter consciência do comportamento, da cultura e dos valores digitais. Não adianta você tentar interpretar uma normativa sem pensar a cultura digital. E aí eu posso fazer uma provocação? Por favor. E como fazer cultura se a gente não é educado? Olha que Exato, não tem interessante. letramento. Olha que interessante. Eu pego um celular e eu fiz essa brincadeira em aula, tá, gente? Eu combinei com uma aluna que tinha chegado mais cedo e falei, olha, moça, eu vou te expulsar da sala de aula de uma forma grosseira, tal. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a pegar o celular. E pega um celular não para fazer prova só. Pega o celular para jogar numa rede social, para viralizar. Cultura de cancelamento. Cultura de cancelamento. Então tá. E olha que interessante também. A gente tem a cultura do cancelamento, com ou sem prova do que foi feito. Opa. Né? A gente ignora o direito constitucional, ignora a ampla defesa, o contraditório, ignora todos os fatos que a gente aprende. Todo mundo tem o direito à justiça, todo mundo tem o direito a uma defesa, todo mundo tem direito a uma pena equilibrada, seja no direito penal, seja no direito civil, seja por força da reclusão ou detenção, seja por força da privação de liberdade, ou seja por força da responsabilização patrimonial. E, de repente, de um deslize que eu cometa aqui ao vivo, eu acabei com a minha carreira. Foram 18 anos jogados no lixo. Então, vejam, também tem que ter esse controle. Como que eu vou fazer uma legislação que eu não consigo ter o controle social do que é postado? Uma pessoa que cada vez mais hoje a gente vê isso. Quem orienta a TCC sabe o que eu estou falando. Pesquisa de internet, pesquisa de Google. E quando não vem pesquisa de Facebook e Instagram. Uhum. E a gente pegou algo Fontes, que Twitter. Que a gente pegou, a gente pega fontes irrelevantes e de fácil modificação. São as fake news. Então a gente começa a criar outros problemas porque o legislador não consegue compreender uma simples situação. O ambiente digital ele não é isolado do ambiente físico. E eu não posso ter um ambiente digital territorial. Pois é. A gente caminhando para o encerramento, eu fico pensando o que a gente pode extrair de tudo isso. Se a gente pincelar todos os assuntos que cada um levantou aqui, o que fica para mim é inexorável a importância da compatibilização, tá? Tanto do direito clássico e da nossa interpretação hermenêutica tradicional, com uma necessidade de compreensão maior de uma cultura efervescente dentro da sociedade da informação, a compreensão de que, ao mesmo tempo que nós temos esse movimento de hiperindividualização e de cada indivíduo querendo tomar posse cada vez mais de seus direitos e aquela tendência de se criar uma geração de direitos humanos pensado no próprio umbigo, compatibilizar isso com a necessidade de se entender que a pluralidade é a lei da terra. Já dizia Hannah Arendt, eu não canso de repetir, né? O mundo não é do homem, é dos homens. E também a necessidade de compatibilizar o avanço da tecnologia, a necessidade de uma regulação que deixe os indivíduos protegidos em sua totalidade e pluralidade e, ao mesmo tempo, sem bloquear inovação. Recentemente, um dos autores de projetos de lei que regulam a inteligência artificial
deu um passo para trás. Ele falou: ó, eu comecei querendo regular a plataforma, eu comecei querendo, né, trazer uma espécie de sufocamento. Ele não falou nessas palavras, mas enfim, ele mudou a posição dele de firmeza e de regulação, porque ele percebeu que poderia comprometer a inovação do Estado brasileiro. Né? Então, essa compreensão, essa necessidade de compatibilizar as nossas necessidades dentro de uma compreensão do que é a sociedade da informação, do que é o universo digital, da gente prestar atenção no artigo 6º do Marco Civil da Internet, é isso que fica para mim. Né? A gente precisa compatibilizar, porque a gente está vivendo uma disparidade. Né? Acho que, aliás, como tudo no universo desde sempre, né? O nosso coração, o jeito que bate, o universo se expande, se retrai, daqui a pouco ele vai se retrair, vai todo mundo explodir, né? O sexo, Não, mas explodir não. retração e, enfim, o jeito como o nosso músculo funciona. Então, tudo tem essa disparidade. Então, a gente vai ter que colocar na balança, e não por acaso, o símbolo dos juristas é, de fato, a balança da justiça. Se a gente pensar, desde os primórdios, até uma lança já foi uma tecnologia. Pois é, né? Uma pedra redonda pedra. foi. Por quê? O que é tecnologia? É uma técnica que facilita a vida humana. Então, se você pensar lá atrás, o arco e flecha, a pólvora, o fogo sendo utilizado para cozinhar alimentos, propiciou a possibilidade de evolução da pecuária, com o cozimento da comida. Então, vejam, se a gente pensar no hoje, a gente está falando no direito digital, mas não é estagnado. O ser humano não para. Amanhã vai ter a tecnologia B, C e D, que Malemar conseguiu superar essa de hoje, que é o caso da internet. Se a gente pensar em tecnologia, a internet, o boom dela, né, a partir da massificação de 94, até hoje a gente está falando em 30 anos. 30, 40 anos. 30, perdão. E com isso, a gente já tem a internet, que era estática, com exceção ali daquelas salas de bate-papo de 94 em diante. A gente passou por uma internet interativa, agora a gente está falando na internet 3.0, metaverso, inteligência artificial entrando e fazendo tudo de uma forma muito mais rápida e simples. Amanhã ou depois a gente vai ter aí, já tem as ideias da robótica trazendo ali uma facilidade para o ser humano, já traz, né? Mas a robótica sendo introduzida na residência humana, a internet das coisas. Então a gente começa a ter integração de tecnologia sem compreender os problemas lá de trás, porque a ofensa numa internet não é em 2024 que foi pensada. Não é a lei do bullying de 24 que resolveu. Não, ela já acontece. O bullying acontece desde que o mundo é mundo. Quem nunca sofreu bullying, brincou na época de colégio? Então, e por que lá era diferente de hoje? Porque hoje é digital? Então, só algumas reflexões que eu trago, que a gente ainda tenta enxugar gelo, buscando com pontos de Miranda, resolver problemas civis do contrato digital, que por sua natureza, assinatura digital, perdão, que por sua natureza não preciso testemunha de vontade. Pois é. Né? Então é isso aí, pessoal. Considerações finais, que a gente já tem que caminhar agora para o encerramento. E depois eu quero fazer
uma última observação também. E aí, o que vocês acham que está sendo o maior desafio, então, do meio ambiente digital diante dessa dinâmica das mudanças das relações humanas? O que está faltando e o que o futuro nos reserva? Cara, eu acho que a gente tem hoje uma situação que foi falada aqui, inclusive, que é a necessidade do letramento digital, né? Então, todo mundo, nós, as crianças que já estão no meio digital, o judiciário como um todo, precisa entender esse ambiente digital e as relações digitais como são, porque senão acaba tomando ou decisões, criando leis que não vão funcionar, né, como você citou, ou ainda criando um estado policialesco, entendeu? Onde eles, ao invés de tentar ensinar as pessoas, eles vetam o uso, entendeu? Então, isso vai acabar tornando a gente dentro de um estado totalmente policialesco, onde eu vou ter medo de falar, porque se eu falo eu posso ser preso, ao invés de falar, olha, isso está errado, por quê? Entendeu? Então, assim, é necessário que a gente tenha esse letramento digital para que o próprio judiciário pare de tomar algumas decisões que nos coloquem em um estado totalmente de alerta e que a gente tenha medo de se relacionar, de falar. Tem gente hoje que prefere não ter a rede social por simplesmente ter o medo de falar. A pessoa se exclui dentro do meio ambiente A pessoa se digital. exclui do meio ambiente digital, onde ela poderia ter um crescimento muito maior, para não falar nada por medo de muitas vezes ou ser cancelado, ou ser perseguido, ou até mesmo ser preso. Então, eu acho que assim, nesse ambiente digital, a gente vai precisar prezar principalmente pelo letramento, pelo ensino das relações digitais. Eu creio que vai ser isso. Concordo plenamente com o Bino. Até porque assim, a questão do letramento é um problema dentro e fora do digital, né? Mas no digital a problemática é ainda mais superlativizada. E a necessidade das pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Entenderem que agora elas são objeto de consumo, né? Como a gente explorou bastante no último episódio, como diria Bauman. E elas entenderem, pode ser que elas não saiam da posição de objeto de consumo, mas pelo menos elas estarão conscientes disso, conscientes do fato de que estão sendo manipuladas, por exemplo, né? Então, além do letramento digital, a gente precisa pensar em proteção de dados nessa era, Com certeza. porque Por muitas enquanto. vezes não é só uma questão de indivíduo, né? Às vezes é uma questão de direitos difusos. Porque se está todo mundo no mesmo barco, você começa a fazer um buraco embaixo do seu assento, não é só você que vai afundar, né? O barco inteiro vai afundar. Então, além de proteção de dados, além do letramento, a gente pensar também em compatibilizar, né? Como eu disse antes, a inovação com a regulação, tendo essa compreensão de que o direito naturalmente é reativo e que se a gente tentar regular todas as situações possíveis de acontecerem, a gente vai fazer uma legislação engessada e não é isso que a gente quer, né? Entender que a sociedade está em constante evolução e a vontade que dá é juntar Thoreau, Goethe, Rimbaud, junto com Castells, Lawrence Lessig e, né, e Zuckerberg falar que se resolvam aí, vamos, o que a gente vai falar de meio ambiente digital, né? Porque tem muita coisa a ser pensada. Mas a gente falando de letramento, de proteção de dados, de compreensão desse universo todo, já é um bom começo. Eu vou acrescentar um pouquinho voltar um pouquinho no letramento, que eu acho que foi um tema muito importante que a gente levantou aqui, que é a questão da interdisciplinariedade, quando a gente trata de direito hoje, para que, de fato, tudo isso seja alcançado. Né? Não adianta a gente ficar só numa parte muito legalista, sem esquecer outros aspectos da dimensão humana que vão impactar diretamente na letra da lei, ou na elaboração da letra da lei. Então, concluindo, eu ficaria muito com essa perspectiva de letramento, mas também muito voltada para a interdisciplinariedade, né? Para que o indivíduo consiga entender todas as perspectivas dele,
né? Quem ele é, o que ele pode, até onde ele pode, quais são as capacidades, as perspectivas que ele tem, né? Porque nós, enquanto seres humanos, somos extremamente inovadores, né? A gente colocou aí, a gente fez uma pedra virar um instrumento de guerra, né? Então, nós somos extremamente inovadores. A gente precisa incentivar cada vez mais isso, para que a inovação aconteça de uma forma regular e de uma forma satisfatória, né? E isso vem muito além do digital, isso vem lá do ensino fundamental, ensino básico, né? Interdisciplinaridade, pensamento crítico, interpretação, resolução de problema, tudo isso impacta quando a gente trata de meio ambiente digital. Tanto que as melhores escolas do mundo não têm aula. Aula de matemática, depois aula de português, depois aula de inglês, depois aula de ciências. Não, elas têm aulas de projetos. E nas aulas de projetos envolvem diversas disciplinas. As 10 melhores escolas do mundo, todas trabalham com essa dinâmica. Você incentiva o indivíduo a pensar Pensar em Em criticamente. todo, de E forma propor, macro, né? A gente precisa propor as coisas, pensar crítico, ainda que proponha errado uma vez ou outra, mas propôs alguma coisa, né? Deu um Certeza. primeiro passo para uma crítica surgir sobre aquilo e chegar num ponto bom. Então isso é importante. Isso aí foi uma grande mudança. Eu não sabia desse fato, ô Luiz, aí fiquei muito feliz, me espantei positivamente, porque é algo que eu sempre levantei até como crítica, o quanto tempo ficamos engessados em um modelo de ensino. E o principal aspecto que eu levanto aqui é até mesmo cultural, porque olha que interessante no meio disso tudo. Estamos falando aqui do meio ambiente digital, nós temos uma geração que, nosso querido João, que está por vir, ele já vai ser totalmente digital, totalmente inserido na Web 3.0. Se brincar, ele vai saber mexer nos aplicativos, etc., melhor que nós, que estudamos diariamente o direito digital. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que ainda estão na Web 2.0 do Tim O'Reilly, descobrindo as redes sociais. Temos pessoas que nunca tiveram uma rede social estão criando agora, começando a interagir. E está tendo pessoas que ainda utilizam a Web 1.0, aquela puramente você só visualiza, vê uma notícia, male lê um e-mail e acabou a utilização dessa pessoa como internet. Então, esse aspecto cultural amplamente colocado aqui é muito interessante quando discutimos o direito, o ambiente digital, o próprio direito e regulamentação e tudo que envolve isso, porque nós a humanidade mostrando suas diversas faces, um momento também que não temos nem sequer, mas podemos falar em um ambiente sem barreiras geográficas. Você coloca tudo isso, analisa tudo isso, fica muito interessante. Espero que você que esteja nos ouvindo tenha despertado também essa curiosidade, debate, o diálogo desses assuntos, desses aspectos. Né? Boa. O que eu acho mais interessante é que no final das contas a gente percebe o quanto o direito digital e o direito ambiental eles convergem dentro dessa temática do meio ambiente digital, vendo a fala de vocês. Todos vocês falaram sobre cultura, educação, mudança de comportamento, etc. A gente está vendo isso acontecendo no direito digital hoje, e isso é o que tem acontecido nos últimos 50 anos no direito ambiental. Porque no direito ambiental foi a partir da Convenção de Estocolmo de 1972 que a gente começou a tratar o direito ambiental como uma disciplina de fato que merecia atenção. A gente vinha de um paradigma que se estabeleceu no período da Revolução Industrial de exploração ambiental. O sinônimo de desenvolvimento era a exploração do meio ambiente, ou seja, a gente sustentou por 2 séculos um paradigma que só agora nos últimos 50 anos a gente está tentando mudar por meio da educação ambiental. E para vocês terem noção, a gente tem uma lei, a Política Nacional de Educação Ambiental, é a 9794 de 99, se não me falha a memória. Quer dizer, é uma lei que tem 25 anos, que fala sobre a promoção da educação ambiental em todos os níveis e todas as formas. É como demora para entrar na cabeça das Sim, pessoas. a né? gente está há 5 gerações trabalhando com educação ambiental, se a gente for pensar bem, contando desde 72. É essa 5ª geração agora, que é a geração dos nascidos em 2000, que é o pessoal que está com 22, 23, 24 anos, é a primeira geração que está nascendo com educação ambiental plena.
São os filhos deles que já vão ter uma consciência diferente. São os netos deles que vão ter uma consciência diferente. É o João que já vai ter uma consciência diferente. Porque a gente tem uma transição muito longa para superar. No digital é idêntico e pior, é mais novo ainda, porque a internet como a gente conhece, a internet de interface visual é de 1990, Aham. tem 34 anos. Imagina quantos anos vai levar para a gente fazer essa transição para o ambiente de cultura digital de fato. Então, até nesse aspecto desses momentos de transição, você percebe que o meio ambiente e o digital convergem. Na minha época era Extremamente só dia interessante. da árvore. Plantar uma árvore no córrego. Thiago. Feijão no algodão. Tiago, suas considerações finais. Eu vou ser um pouco chocoso, tá? Me permita. Eu acho que nós do direito a gente precisa perder a arrogância de achar que nós somos a disciplina principal. A gente não resolve nada sem os fatos. E eu acho que esse é o grande problema. A gente quer resolver um problema sem pensar nos fatos.